Humilhada por um lojista, presa por um sargento corrupto, e ninguém imaginou que por baixo das roupas simples estava a delegada-chefe Ana Clara Souza. Ela entrou na rua 25 de Março como quem entra numa cápsula do tempo. Ruído, cheiro de metal e tecido, vapores de comida de barraca e a memória persistente da naftalina quando alguém abria uma gaveta antiga. Vestida com um casaco escuro e um vestido discreto, cabelo preso num rabo de cavalo que escondia o brilho habitual do batom, Ana Clara caminhava devagar entre pilhas de tecidos coloridos, ajustando a alça da pequena bolsa. Não havia brilho de crachá, não havia escolta. Havia apenas a pressa dócil de quem faz compras para a irmã prestes a se casar. Larissa havia pedido silêncio e normalidade. Quero que me leve como se fôssemos qualquer cliente, dissera com aquele riso que sempre lhe acalmava. Ana Clara fizera o que a família sempre lhe pedira, pelo menos naquela manhã. O calor da rua grudava na pele. O vendedor ao lado tateou um forro e ofereceu o preço como se vendesse favores em vez de tecidos. Ana Clara sorriu, experimentou o corte do vestido, bateu o dedo no fio solto que apareceu na costura da barra. Nada grave, mas o suficiente para que alguém reclamasse. A cena era simples, uma conversa curta, a defesa do comerciante, uma observação seca de Ana Clara sobre o acabamento. Lucas, o jovem vendedor com um sorriso mal contido, empurrou o tecido na pancada com desdém. Ele tinha olhos de quem aprende cedo a esconder a vergonha por detrás do cinismo. Ramiro, o dono da loja, o dono para quem a rua reservava o epíteto de o tesouro dos tecidos, apareceu com a gola da camisa levemente aberta, um colar de ouro discreto e a voz de quem acredita que o estabelecimento é uma fortaleza, onde nada toca a sua reputação. Olha, senhora, isso é desgaste normal, disse Ramiro, com a familiaridade de quem já vira clientes chorarem e aceitar desculpas. Quem não entende de tecido acha que veio com defeito. Ana Clara deixou as palavras entrarem e saírem, contando mentalmente. Tinha paciência para pequenos desconfortos. Não queria transformar um vestido em batalha. Mas as microagressões foram se empilhando como uma pequena tempestade. Um comentário sobre dó de gastar tanto dinheiro, a condescendência com que Lucas sugeriu que talvez fosse melhor economizar, o riso abafado de dois clientes que observavam o confronto como se assistissem a um espetáculo gratuito. Quando tocou no preço e no fato de que a costura tinha sido paga adiantada, Ramiro revirou os olhos, fez um gesto com a mão que parecia uma lâmina. Não era apenas sobre o vestido, era sobre a autoridade, sobre quem podia ser menosprezado sem consequências. As palavras subiram de tom. Ana Clara apresentou a nota, o comprovante de pagamento. Ramiro apontou para ela como se apontasse uma falta de educação pública. A proximidade com a família de Larissa tornou a questão pessoal. Ana Clara sentiu o rosto esquentar. Era o tipo de humilhação que começa pequena e se transforma, em minutos, num espetáculo. Não houve um grito alto. Houve um telefone tirado do bolso, um movimento discreto de Ramiro enquanto falava baixo com alguém da esquina. Só depois, na interrupção do ar e dos passos, alguém percebeu que a normalidade se rompera. O sargento Victor chegou como se o país inteiro tivesse obedecido seu apito imaginário. Pés firmes, ombros largos, um brilho gordo nos olhos que não era de honra. A farda alinhada, o distintivo semântico, o cheiro de cigarro antigo e loções baratas. Victor tinha o hábito de olhar o mundo por baixo, buscando pequenos abismos onde pudesse colocar o pé. Não era a primeira vez que a polícia aparecia para apaziguar um conflito de comércio, mas havia algo em sua maneira de observar Ana Clara que não combinava com o senso comum de quem cumpriria um protocolo. Ele falou com Ramiro. Eles trocaram frases curtas, com expressões que pareciam sinais combinados. Ana Clara observou de ombro erguido, uma delegada desacompanhada, e por um milésimo sequer deixou cair a máscara. Se alguém tivesse adivinhado, os transeuntes, as vendedoras, até Lucas, pensara que era apenas uma cliente comum que discutia por um produto defeituoso. Não sabiam que a mulher de casaco escuro já mandara às favas muitos processos e que, quando necessário, traçava linhas que corrigiam excessos. Victor aproximou-se com um sorriso que não alcançava os olhos. Senhora, disse ele, com voz que buscava a condescendência,
Precisamos que a senhora nos acompanhe à delegacia para esclarecer a situação. Ana Clara deu um passo para trás, surpresa não pela ordem, mas pela sensação indecorosa de ser tratada como se fosse alguém a ser arrastada. O barulho da rua continuava, indiferente. Ela tentou explicar, com frases curtas, que havia prova, nota e direito do consumidor. Apresentou o documento com calma. Disse que preferia um acordo, um reparo ou a troca do vestido. Havia em toda sua postura a tentativa de dissipar o que ela percebia vir logo, uma escalada para algo mais grave do que um bilhete de troca. Victor não ouviu. Ele já havia recebido na manhã anterior o valor cobrado como reserva e a promessa de favores futuros por Ramiro. A cifra era pequena. O gesto, porém, reafirmava a cadeia de poder. 3 notas dobradas trocadas como se fossem um selinho selaram uma combinação: a autoridade de Victor e a vontade de Ramiro. Os olhos dele passearam pela rua e se fixaram no celular do dono da loja, como quem consulta um tipo de manual invisível. O que aconteceu a seguir foi uma cena rápida e cortante. Uma palavra dura, um puxão no braço, algemas que estalaram com humor de coisa feita. Ana Clara sentiu a pressão metálica e, por um instante, acreditou que alguém interromperia a sequência. Um colega, um cidadão indignado, a própria autoridade que ela representava. Mas não houve intervenção. Jonas, o escrivão que trabalhava no balcão ao lado, fitou a cena com o mesmo tipo de indiferença que haveria de anotar em uma folha. Ele fazia o trabalho de quem registra sem perturbar, uma assinatura, um carimbo, um futuro arquivo que esquecia as nuances. A humilhação foi pública e rápida. Pessoas pararam, sussurros surgiram, olhos desviaram. Algumas mulheres se encolheram. Um homem deu meia volta com pressa. Larissa, que procurava o vestido entre caixas a poucos metros, assistiu parada, como se o tempo tivesse enrolado-se em volta de sua garganta. Quando Ana Clara, algemada, olhou para a irmã, encontrou ali todo o peso que a cena carregava. O medo de que Larissa se casasse em silêncio envergonhado, o receio de que o casamento se tornasse um estatuto de vergonha. Aquilo tirou dela algo que não era raiva, mas uma tristeza aguda, velha como cicatriz. No caminho até a viatura, Victor ouviu um comentário raivoso de alguém na rua e sorriu. Ele não precisou forçar a situação. A própria estrutura parecia sorrir para ele. Ana Clara foi empurrada para o carro da polícia, o banco velho rangendo sobre o seu corpo. A cidade continuava. O mercado retomou sua música, como se nada houvesse acontecido. E foi nessa normalidade brutal que ela entendeu algo essencial. A força das pequenas violências reside justamente nisso, em serem admitidas pela maioria como normais. Na delegacia, a luz era dura. A sala de triagem cheirava a café frio e papel velho. Um ventilador no teto girava devagar, como um animal que cansava de girar. Ana Clara sentou-se numa cadeira dura, as mãos ainda marcas do frio do metal. O escrivão fez perguntas esperando respostas mecânicas. Jonas redigia como quem cumpre um ritual administrativo. Victor apresentou um boletim que, para quem o leu fora daquele contexto, parecia redigir uma situação diferente. Resistência, ofensa, perturbação. Havia uma composição de palavras cuidadosamente armada para justificar a prisão. Ela ouviu cada termo como uma neonatal acusação. Não existia uma única prova, além das palavras combinadas entre o dono da loja e o sargento. Não houve agressão física real. Houve apenas a arma mais antiga do poder, a mentira que se revestia de formalidade. A cela onde Ana Clara foi colocada era pequena e úmida. Uma lâmpada única que lançava sombras duras sobre o concreto, o cheiro de mofo e de suor. O banco de concreto deixava marcas nas pernas. O ventilador chiava como se lembrasse de um verão longo. No chão, uma mancha antiga era uma lembrança de outros infortúnios. Ela sentou-se no banco e fechou os olhos. Por trás das pálpebras, não veio a explosão de indignação que muitos esperariam. Veio uma sequência de cenas íntimas. Larissa sorrindo com bolo de casamento barato. O silêncio confortável de uma cozinha às 3 da manhã. O olhar do pai, calmo e severo, que há anos lhe ensinara a não confundir autoridade com arrogância. Memórias corriam, não para distraí-la, mas para lhe dar matéria-prima, o que ela queria preservar, por quem valia brigar, o preço que estaria disposta a pagar. A condição de estar presa por algo que não cometera e por um homem que negociava o seu poder com trocas pequenas era ao mesmo tempo humilhação e acendimento. A raiva, porém, não era um grito, era cálculo, atento e implacável.
Ana Clara sabia que punir com violência não era o caminho. Sua vida inteira fora construída sobre frios raciocínios, sobre procedimentos e manchetes que ela chefiara com pulso contido. A sua arma não seria um punho, seria a lei. Horas mais tarde, quando os passos no corredor anunciaram alguém com um uniforme diferente, Ana Clara ergueu o queixo. O tempo de detenção poderia ser longo ou curto, dependeria de quem soubesse o que realmente acontecera naquela loja. O destino, por vezes, era uma sucessão de encontros com pequenas misericórdias. O homem que apareceu, com a gravata desalinhada e um rosto que guardava a paciência de quem já vira demais, não trouxe notícia de liberdade, mas um olhar que prometia reciprocidade. Era o inspetor Ricardo. Ricardo chegou com a hesitação de quem não podia transformar a amizade em ordens públicas. Ele colocou as mãos no bolso, mediu a cela com um olhar e sentou-se no banco à ponta oposta do corredor. Não disse logo que a reconhecia. Deixou a descoberta aflorar como uma onda. Quando falou, sua voz foi baixa. Ana Clara? O nome saiu como quem confirma uma verdade que ambos sabiam e fingiam ignorar. Ele não era um herói. Ricardo sempre fora um homem de pequenas firmezas, integridade que não precisava proclamar-se. Havia nele o tipo de respeito que não se vende. Por um segundo, ela mediu o perigo de confiar. Ele sorriu com tristeza. Isso aqui não fica assim, disse ele, sem promessas imprudentes. As 2 palavras foram suficientes. Ana Clara avaliou-o com a mesma frieza com que avaliara testemunhas numa sala de interrogatório. O respaldo de Ricardo significava uma possibilidade concreta, alguém com acesso à informação, capaz de acionar mecanismos internos. Ele não se manifestou como simples amigo, manifestou-se como nó de rede. Havia nessa presença a promessa de que a cena em que ela fora reduzida a um espetáculo teria consequências além dos ruídos da rua. Mas seria lento. Ricardo deixou claro isso com olhos que contavam dias, não horas. A cela lhe devolveu o silêncio. Lá fora, as vozes da delegacia seguiam suas rotinas, indiferentes aos microdesastres humanos. Ana Clara sabia que a viagem do abuso até a punição exigia documentos, confissões e, sobretudo, uma cadeia de provas que fosse inatacável. Sua própria posição, se exposta de forma impensada, poderia ser usada contra ela. Se alguém alegasse que ela aceitou privilégios ou manipulou fatos, tudo poderia virar contra a família que tanto buscava proteger. Ela pensou em Larissa, que ainda aguardava o vestido no mercado, alheia à trama que se armava. Havia a tênue linha entre justiça e desforça pública, e ela pretendia cruzá-la com um método. As horas se esticaram. Alguém trouxe um pão velho e café intragável. Ela comeu por educação. Às 9 da noite, ouviu passos que precederam uma visita oficial. O delegado local, rosto educado, trouxe um protocolo de intimações e formalidades. Ele não interveio. Jonas, lá atrás, redigia a documentação com o tipo de neutralidade que inventa realidades. A máquina pública era uma engrenagem feita para girar, e a presença de Ana Clara ali era apenas mais um pedaço a ser empurrado. O que ela precisava, pensou sozinha, era provar que o pedaço estava quebrado. Naquela madrugada, quando a luz da cela começou a amarelar, Ana Clara pegou a pequena bolsa que trouxera e retirou dela o telefone que costumava carregar. Não havia contatos diretos de amigos que pudessem intervir com força. Havia, contudo, uma lista de nomes silenciosos, colegas, advogados que a respeitavam, a própria corregedoria. Ela não podia agir com precipitação. A estratégia tinha uma regra essencial: não transformar uma humilhação pública em um ato desesperado que justificasse a narrativa que queriam construir contra ela. As coisas se reorganizam de forma curiosa quando uma pessoa que sempre comandou se vê na posição de réu. A cabeça de Ana Clara passou rápido por protocolos que, em circunstâncias normais, seriam submissos a uma cadeia hierárquica. Uma ideia surgiu e foi guardada como um fragmento precioso. Usar o episódio para investigar não só Ramiro e Victor, mas a cadeia que ligava aquele balcão àqueles que tinham poder para protegê-los. Se havia algo que a história em sua carreira mostrara, era a persistência de pequenos favores que, somados, teciam redes de proteção. Aquele episódio na loja poderia ser uma ponta solta. A partir dela, talvez, se pudesse puxar um fio que levasse a um nó maior. Puxar fios era seu ofício, mas para isso precisava de aliados dentro da máquina. Ricardo era o primeiro. Existem outros, pensou, pessoas que não aceitavam favores em troca de silêncio. A questão era como ativá-los sem expor-se. Havia também a dimensão pública. A imprensa e a opinião pública costumavam acelerar apurações quando havia cheiro de escândalo.
Contudo, Ana Clara sabia o risco. Expor-se cedo poderia convertê-la em vítima de campanhas, atrair gente interessada apenas em colher vontades alheias. A melhor arma continuava a ser o método. Confissão, prova documental, mandados bem fundamentados. Cada peça deveria ser inserida em uma sequência que não permitisse artifícios. Na manhã seguinte, a notícia correu devagar pela delegacia. Não era entre os cidadãos da rua que o rumor queimava, mas nos corredores frios da administração. Ricardo, discretamente, trouxe a informação de que alguns telefones haviam sido consultados. Jonas, no balcão, falara com vistas a um protocolo. Havia no ar a sensação de que vias paralelas começavam a se ativar. Ana Clara, ainda abalada, manteve a compostura que aprendera em anos de audiências e câmaras frias. Sua cabeça trabalhava com a frieza de quem arquiteta passos futuros. Quando o sargento Victor bateu à porta da cela para recolher papéis, teve o cuidado de sorrir como quem havia ganho uma vantagem. Ele parecia um homem que naquela manhã expandira um território. Não disfarçava a satisfação. Ana Clara o olhou com a calma de quem vigia um animal domesticado demais. Não quis provocá-lo. Sabia que qualquer faísca poderia gerar mais provas forjadas. No entanto, deixou escapar num fraseado suave uma observação que pretendia ser mais uma pedra do que um insulto. Nem tudo que se veste de autoridade é autoridade, disse ela, com voz tão calma que o próprio Victor hesitou por um instante, como se tivesse ouvido uma sentença. O sargento sorriu e bateu a mão no bolso, gesto de quem é pago para ignorar dilemas. Ana Clara não esperava justiça imediata ali. Esperava, talvez, que alguém com juízo puxasse o fio certo. Poucas horas depois, Ricardo apareceu novamente, desta vez com um papel dobrado entre as mãos. Uma anotação breve, alguns números, nomes de uma movimentação que poderia ser verificada. Ele não podia fazer mandado sozinho. A corregedoria requereria procedimentos, testemunhas e, sobretudo, um arcabouço legal que não permitisse alegações de perseguição. Ana Clara escutou e fez perguntas com cuidado, medindo cada resposta. Há registros de depósitos pequenos e frequentes ligados a nomes de empresas laranjas, disse Ricardo. Nada que mostre o lado de cima ainda, mas há um fio. Ela assentiu. Um fio é tudo que se precisa às vezes. Um fio que puxa um livro-caixa, um fio que puxa uma transferência. Mas puxá-lo exigia prudência. Havia ainda o deputado Valdemar Bastos, nome que corria nos bastidores e que, de acordo com rumores, fazia a máquina funcionar quando necessário. Ana Clara guardou esse pensamento. Não o jogou na conversa. Era o tipo de nome que, lançado sem provas, se voltaria contra quem o proclamasse. Os primeiros dias depois da prisão passaram arrastados. Ana Clara foi liberada mediante termo circunstanciado. Sua condição de delegada e o reconhecimento de Ricardo aceleraram procedimentos que em outras circunstâncias teriam demorado semanas. Mas a libertação não veio sem custo. Ela saiu pela porta da delegacia com a sombra da humilhação ainda fresca, a fotografia de seu próprio corpo algemado dançando na cabeça, como coisa que de alguma forma precisava ser reparada. Larissa recebeu-a na porta de casa com um abraço que misturava culpa e orgulho. O vestido ficou encostado numa arara em casa, com o fio solto aparente, lembrando a casa de costura de que em breve teria de se falar. A vida cotidiana tentou retomar o ritmo, mas para Ana Clara havia uma nova estrutura, o silêncio atento. Ela sabia que para reconstruir dignidade precisaria de trabalho meticuloso. E trabalho significava montar uma equação de passos legais, registro formal de queixa contra Victor, pedido de abertura de investigação interna, solicitação de quebra de sigilo bancário de interesses ligados ao lojista, tudo com autorização judicial, tudo embasado em pedidos formais que tivessem pernas para caminhar. Havia ainda a necessidade de manter a família segura. Larissa, fragilizada, precisava ser acalmada. Bruno, noivo pragmático, queria agir com pressa, mas Ana Clara sabia que pressa era a inimiga. Ela pediu a Larissa que não comentasse com ninguém sobre os pormenores do ocorrido, que guardasse o vestido, que deixasse as emoções respirarem. A irmã obedeceu e o silêncio, por sua vez, trouxe um tipo de proteção. Enquanto articulava os primeiros passos administrativos, Ana Clara teve de aceitar que seria observada. A imprensa, sempre atenta a uma cena com ares de escândalo, começava a cochichar. Vozes anônimas nas redes sociais faziam análise sem fundo. Um jornal amador chegou a publicar uma fotografia cortada, tirada por um transeunte. Ana Clara algemada, o rosto sério, a legenda insinuando que a autoridade caiu.
Ela sentiu a derrota daquela imagem como uma dor física, mas transformou a dor em combustão. Se a rede de poder se movia com pequenas trocas, ela também poderia movimentar-se com pequenos atos de paciência. Ricardo voltou a aparecer, não como confidente, mas como peça operacional. Sugeriu nomes de escrivães idôneos, indicou um promotor que costumava correr atrás de irregularidades envolvendo comerciantes e policiais, em troca de favores velados. Eles traçaram, em conversas baixas, o primeiro passo: abrir um procedimento administrativo contra Victor e pedir a perícia nas contas do lojista. Tudo precisava de um fio legal. Afinal, a narrativa que lhes permitia a vitória deveria resistir ao escrutínio público e judicial. Ana Clara não queria apenas vingança simbólica, queria que a cadeia de proteção que sustentara a humilhação fosse de fato desfeita. Nesse período, ela também ouviu pelo corredor e pela conversa de terceiros sussurros sobre nomes que surgiam conectados às pequenas propinas. Políticos locais que compareciam às inaugurações com sorrisos e cheque nominal em mãos, vereadores que transformavam licitações em piadas de família, sargentos que somavam favores a fim de construir um colchão de segurança. Valdemar Bastos foi um nome que apareceu com frequência, mas sempre de forma indireta, como se o mundo soubesse e temesse uma conexão direta. Ana Clara anotou mentalmente o padrão: comércio que protege policiais, policiais que protegem políticos, políticos que protegem o comércio. Era a geometria da corrupção, e ela já havia visto desenhos semelhantes. Havia também a surpresa humana em pessoas que, dentro da burocracia, se recusavam a ser cúmplices. Um escrivão diferente, um nome novo, Roberto, começou a deixar papéis com observações que poderiam ser úteis. Um advogado da corregedoria enviou mensagens discretas, oferecendo orientações. Gesto a gesto, rede a rede, algo começava a se formar. Ana Clara mantinha a cabeça fria, mas permitia-se, à noite, pensar em pequenos prazeres. A simplicidade de um café quente na cozinha de casa, a promessa do abraço de Larissa no dia do casamento, a sensação de que a justiça, quando bem feita, não só condena, mas restaura. Mais uma sombra permanecia. Victor não fora um erro isolado. A prisão injusta fora a ponta exposta de uma teia que talvez chegasse mais alto, talvez até a Valdemar. E havia o risco inerente de que, ao puxar um fio, ela visse entrançar-se uma estrutura que poderia envolver nomes poderosos e advogados capazes de reverter narrativas. Por isso, a cautela era mais preciosa do que a pressa. Numa tarde cinzenta, Ricardo apareceu com um nome e um gesto. Lucas, o vendedor debochado que havia ficado na loja naquele dia, começara a falar com uma espécie de culpa ou medo. Um bilhete surrado chegou às mãos de Ricardo, com palavras amarradas, confissões que não eram ainda uma confissão gravada, mas sugeriam disposição a cooperar. A presença de Lucas como testemunha poderia ser o primeiro nó que permitiria a produção de provas. Mas testemunha frágil, testemunha sujeita a pressões. Precisaria de proteção, registro e talvez incentivos legais para falar com segurança. Ana Clara ponderou cada risco. Não ofereceria favores ilegais, ofereceria proteção jurídica e a possibilidade de um acordo que carregasse respaldo judicial. Nada de delações compradas na sombra, mas algo amparado por promotores dispostos a ouvir. Quando fechou a porta do escritório na delegacia, depois de lhe oferecerem um café negro e não muito agradecido, Ana Clara respirou fundo e, pela primeira vez desde aquele dia na loja, sorriu com uma mistura de tristeza e expectativa. O caminho à frente era longo, exigiria dias e noites de minúcias, documentos que pudessem ser assinados com a batida legal correta, perícias, requisições judiciais. Ela sabia que não seria rápida, mas também sabia que seria implacável. E foi com essa determinação que, algumas semanas depois, quando o caso começava a ganhar contornos reais e os fios iniciavam a ser puxados, Ana Clara recebeu uma ligação curta de Ricardo, marcando um encontro num café simples e discreto, onde poderiam falar sem levantar suspeitas. Ela se sentou na mesa com a postura de quem sabe que cada palavra é uma moeda. Ricardo colocou sobre a mesa um envelope fino sem abrir. Há mais do que pensávamos, disse ele em voz baixa. Um livro-caixa. Pequenas quantias, repassadas para uma conta que não faz sentido. Ana Clara abriu o envelope com dedos que não tremiam. Dentro, recortes de extratos, anotações em letras miúdas,
uma pequena fotografia de um recibo com carimbo. Não era uma sentença, era um convite a investigar mais fundo. Seu olhar encontrou o de Ricardo, que não precisava dizer em voz alta o que aquilo significava. Havia um caminho para descer a escada e chegar embaixo, e ali, no fundo talvez, morasse o verdadeiro poder. Ela fechou o envelope com cuidado, guardando-o no bolso do casaco. Vamos com calma, murmurou ela, e com tudo documentado. Ricardo assentiu. Eles sabiam que aquela era a única forma de vencer, com paciência de formiga e precisão cirúrgica. Por fora, a vida continuaria com suas festas e seus casamentos. Por dentro, uma operação começava a tomar forma, lenta e inexorável. Naquele instante, quando Ana Clara saiu do café e sentiu a luz baça da tarde bater-lhe no rosto, foi impossível não pensar no vestido de Larissa, no fio solto que, afinal, fora o início de tudo. Um fio que, puxado no lugar certo, prometia desfazer muito mais do que uma costura mal feita. Ela olhou a rua, observando a cidade que agora passava por cima de suas pretensões e que, ao mesmo tempo, oferecia pistas. Sabia que a batalha não seria estética, seria institucional, e sua força, mais do que a fama do cargo, vinha daquilo que ela sempre levara mais a sério, a verdade documentada. A noite caiu com nebulosidade densa. Ana Clara voltou para casa, encontrou Larissa, que lhe lançou um olhar protetor e agradecido, e antes de se deitar, escreveu uma lista de nomes, um esboço do que viria, testemunhas a proteger, documentos a pedir, ordens judiciais a solicitar. Havia no centro daquela lista uma regra de ouro, nada de vingança pessoal, apenas a lei, utilizada com firmeza. Havia também uma outra nota, menor e escrita com letras menores, manter a família fora do fogo. Quando aprendeu a dormir, foi com a sensação de que algo, uma engrenagem lenta, começara a mover-se. Mas, mesmo com o movimento em curso, havia sempre o risco de que o adversário percebesse a manobra. Victor não era um homem que fosse alegre em ser investigado. Ramiro tampouco se acostumava a perder o controle. E, no topo, um nome que pairava como nuvem densa, Valdemar Bastos, o deputado com a presença sempre sorridente em palcos e câmeras improvisadas, talvez estivesse mais longe do que pareciam as primeiras pistas, ou talvez estivesse bem perto, olhando dobras e cheirando oportunidades. Na madrugada seguinte, quando um barulho de porta acordou a vizinhança, Ana Clara recebeu uma mensagem curta. Temos algo. Às 6 na antiga repartição. Era uma convocação que soava urgentemente calma. Ela vestiu-se sem alarde, pegou o casaco e saiu. A cidade parecia menos preguiçosa do que no dia da humilhação. Agora as manchetes podiam ser escritas por quem tivesse paciência para esperar. Ao se aproximar da antiga repartição, um prédio cinzento que já vira melhores dias, percebeu na luz pálida do poste que outros também haviam sido convocados. Ricardo estava lá, com um olhar que mesclava cautela e uma ponta de acaso de satisfação. Ele lhe entregou uma pequena pasta e, ao abrir, mostrou os primeiros indícios. Um livro-caixa encontrado numa sala de estoque da loja. Anotações de transferências, nomes abreviados que, quando cruzados com dados de movimentação bancária, apontavam para contas de pessoas com ligações políticas. Isso aqui não prova tudo, disse Ricardo, sério, mas é um começo. Ana Clara observou as letras, as datas, as contas e percebeu o padrão, pequenas quantias, entregues com regularidade, sinalizando uma mecânica de proteção. A legalidade do material era essencial. O livro-caixa fora entregue por um funcionário que, temendo por si, procurou a corregedoria. Havia, portanto, um fio legítimo que permitia à investigação avançar. A cadeia estava sendo construída com cuidado. Não havia atalhos. Naquele momento, sentiu o peso da responsabilidade. A cena não era apenas dela, era dos muitos que, naquele mercado e em outros, viviam sob a sombra de favores e ameaças. Sua vitória teria que ser maior do que um troféu pessoal. Precisava transformar a humilhação que sofreu num remédio institucional, em procedimentos que impedissem outros de sofrer o mesmo. Ela pensou na pequena Larissa, no vestido com o fio solto, e pensou também em quantas outras pequenas ofensas se somavam diariamente nas vidas das pessoas.
talvez sua missão fosse, finalmente, devolver dignidade. Ricardo fechou a pasta com um gesto que dizia: agora começa o trabalho real. Ana Clara sentiu a ansiedade transformar-se em foco. Era chegada a hora de chamar o time certo, obter mandados de busca e apreensão, pedir perícias, prender quem precisasse ser preso no rigor da lei. Tudo isso exigia tempo, advocacia competente, autorização judicial e paciência. Ela sabia que, a partir dali, as próximas semanas seriam de cerco técnico, um processo lento e exato. Enquanto atravessavam a cidade de volta, com o peso das provas agora tangíveis, Ana Clara pensou no sargento Victor, rindo talvez de sua própria presunção. Ele desconhecia o tamanho do labirinto que apenas começava a ser erguido em sua direção. Havia, entretanto, um risco sempre presente, que algum vazamento fizesse as peças se moverem antes da hora, que boatos iniciados por quem queria proteger-se pudessem destruir a estrutura da investigação. Por isso, havia necessidade de silenciosa coordenação. Quando voltaram, com a pasta trancada no porta-luvas do carro de Ricardo, Ana Clara teve pela primeira vez desde a loja a sensação de que o episódio não terminara em vaidade. Transformara-se num movimento antigo, da humilhação à ação pontual. Ela não se sentia vingada, sentia-se colocada de volta em seu lugar de origem, à ponta de um trabalho que, se executado direito, faria justiça não só a ela, mas a muitos. Naquela noite, ao deitar-se, ela decidiu que não anunciaria sua posição publicamente ainda. Mantê-la em sombra seria uma proteção para a família e um trunfo tático. Sabia, por experiência, que a violência discursiva que vitimiza pode ser uma armadilha. Preferiu armar a estratégia em silêncio, com a paciência que sempre tivera de sobra. O telefone tocou uma vez, mas ela não atendeu. A cidade respirava. E enquanto as luzes gradativamente se apagavam, uma verdade simples se impôs. Quanto maior a teia, maior a paciência necessária para desfiá-la. No dia seguinte, quando a delegacia amanheceu mais inquieta do que o costume, um bilhete anônimo deu o primeiro passo visível. Um depoimento de Lucas, o vendedor, disposto a confirmar as trocas de favores. Não uma delação sensacionalista, mas uma testemunha que, talvez por medo ou remorso, decidiu falar. Era o tipo de movimento que consolidava uma investigação. A coragem de um homem que sabia de que lado preferia ficar. Ana Clara recebeu a notícia com cuidado, e ao mesmo tempo com uma centelha de alívio. Não porque gostasse de ver alguém se enforcar numa confissão, mas porque, naquele momento, a justiça parecia possível. Quando se reuniram para organizar a logística da oitiva, ficou claro que o caminho não seria transparente. Haveria incertezas, ameaças veladas e possivelmente retaliações administrativas. Mas havia também algo que a abalava menos. A certeza de que, quando uma cadeia de provas nasce de um fio solto, ela pode sim levar a nós que puxam a verdade. Ana Clara respirou profundamente, sentindo a cidade através da janela, as luzes da rua e a promessa de que a noite logo terminaria. Ela ajustou o casaco, prendeu o cabelo com a mão livre e caminhou até a sala onde a oitiva de Lucas seria tomada. Havia um cansaço bordado nas sobrancelhas, mas também uma clareza que queimava como ponto de luz. Ricardo entrou logo a seguir, com os passos medidos, o envelope agora trancado na gaveta de um armário que só abria em circunstâncias formais. A cidade lá fora seguia indiferente. Ali dentro, o ar cheirava a papel recém-carimbado e café frio. Antes que se sentasse, Ana Clara permitiu-se uma frase curta, quase uma convocação. Se isso tem alguma coisa a ver com você, fica comigo até o final. Não era um pedido dramático. Era um convite prático a quem estava disposto a acompanhar o desenrolar da justiça.
Era também o único CTA que ela aceitaria permitir naquele momento. A história precisava de gente acordada. A oitiva de Lucas foi feita com cautela. Ele mal olhava para os olhos de Ana Clara. A culpa tinha deixado sulcos de amargura no queixo do rapaz. Havia medo nas pontas de suas palavras. Ricardo conduziu as perguntas com a lentidão de quem sabe que uma testemunha frágil precisa tornar-se robusta pela escuta e pela segurança. Você viu quando o dono chamou o sargento? Ricardo assentiu. A resposta vinha em pedaços. Contou sobre as conversas ásperas, sobre o gesto trocado entre Ramiro e Vitor, sobre o envelope que passou de mão em mão. Se havia algo que prendia a narrativa, era o detalhe do dia anterior, uma sequência de depósitos pequenos numa conta ligada ao sargento, anotada em um livro-caixa que um funcionário entregara à corregedoria por medo. O relato ganhou corpo quando foi cruzado com o livro-caixa. Roberto, o escrivão discreto que nascera como possibilidade de uma pequena fraternidade dentro da instituição, fez a leitura técnica, datas, valores repetidos, nomeações abreviadas. Parecia pouco para quem quisesse uma sentença, mas era uma linha que podia conduzir ao nó. Com a assinatura de um promotor, que gradativamente se tornava aliado nos bastidores, Célio, um homem de olhar fatigado, mas com um sentido de dever que não aceitava barganhas, a corregedoria obteve autorização judicial para quebrar sigilos bancários e requisitar documentos. Tudo foi feito com protocolo, petições, fundamentação, audiências restritas. A legalidade era o escudo que Ana Clara mais prezava. Sem ela, a confissão de Lucas poderia virar argumento de defesa descarada. As primeiras movimentações revelaram um padrão. As pequenas quantias saíam de uma conta da loja e, via empresas de fachada, passavam por uma rede de repasses até uma conta real que, no registro, pertencia a uma organização de eventos e, no cotidiano, servia para bancar despesas com apoios políticos. Havia extratos, notas fiscais suspeitas, recibos com carimbos de papelarias e floriculturas usados como fachada para justificar transferências. Era o tipo de coisa que, para um tribunal, precisava de articulação, perícia e testemunho. Enquanto a investigação avançava, Ana Clara percebeu que o preço emocional era alto. A exposição pública começava a rondar. Alguns blogs sensacionalistas checavam a cena da loja e reavivavam a fotografia das algemas. Outros conversavam com vizinhos que se lembravam de um sorriso conivente do sargento. A defesa solta de Ramiro, por sua vez, tentava manchar a imagem dela. Circulavam boatos sugerindo que a delegada teria se aproveitado de sua posição antes do episódio. Nada disso era verdade, mas o ruído aumentava a necessidade de documentação irrefutável. A estratégia era transformar rumor em registro. Foi então que surgiu a peça que ligaria todas as pontas. Um funcionário da clínica particular onde Valdemar costumava fazer exames entrou em contato com o promotor através de um advogado. Ele não trouxe a história de forma leviana, trouxe um pedido formal e documentos que, a princípio, eram parte de um processo civil envolvendo uma antiga assessora do deputado. O advogado, com acesso legítimo a alguns prontuários por via de representação jurídica, autorizou o uso de certas peças no contexto de uma investigação penal, após notificações e pedidos formais do Ministério Público. O material chegou às mãos de Ana Clara com um carimbo do tribunal, que autorizava seu uso resguardado pela perícia para avaliar sua pertinência. A gravidade dos documentos era dupla. Registravam transferências e despesas bancadas por terceiros em datas e locais que coincidiam com viagens e ações de Valdemar, e havia, em anexo, um relatório médico que provava a presença física do deputado em circunstâncias que poderiam ser politicamente embaraçosas. A justificativa para sua utilização tinha base legal. A informação fora requisitada como parte de investigação sobre enriquecimento ilícito e favorecimento indevido. Nada ali fora obtido de maneira clandestina. Todas as autorizações passaram por um juiz que conhecia os limites. Ainda assim, a ética daquilo pesou para Ana Clara. Ela sabia que usar um prontuário era uma sombra moral, apenas admissível quando a justiça e a proteção de terceiros exigiam. Nós não vazamos nada, disse ela, numa reunião com o promotor e Ricardo. Tudo aqui entra com aval judicial,
e só será apresentado quando tiver peso suficiente para sustentar uma denúncia. Se alguém for ao mercado com boatos, teremos a narrativa pronta. A diferença entre um rumor e uma condenação está nos autos. O promotor assentiu. Era exatamente isso, paciência processual. A delação de Lucas, o livro caixa, os extratos e o documento médico compunham uma caixa maior que chamavam por mandados de busca e apreensão, não por prisões sumárias. A operação precisaria estar afinada. Nos dias que se seguiram, a Corregedoria solicitou, com a fundamentação necessária, mandados para a apreensão de computadores, livros, celulares e a eventual perícia nas contas indicadas. Ricardo assumiu a coordenação operacional. A equipe era pequena, discretamente ampliada com auxiliares de confiança, Roberto para fins burocráticos e um perito em contabilidade forense indicado pelo promotor. Em nenhum momento Ana Clara permitiu que a raiva se transformasse em pressa. As ordens saíram com datas e justificativas. Os oficiais que cumpririam os mandados foram escolhidos entre os que não tinham relação com Victor. Havia cuidado para que o cerco não fosse conhecido antes da hora. O primeiro cumprimento de mandado aconteceu numa manhã sem sol. A equipe cercou a loja de Ramiro com discrição, como se fosse um pequeno exército de paciência. A imprensa, dessa vez, não tinha passeio fácil. Os veículos foram mantidos na distância regulamentar, enquanto a ocorrência era protocolada. Na loja, o livro caixa foi apreendido com as mãos trêmulas de um dos empregados, o mesmo que dias antes havia entregue a cópia à corregedoria. Havia medo nas prateleiras, entre rolos de tecido e caixas amarelas, mas também havia uma verdade evidente. Os nomes abreviados no livro caixa batiam com extratos. Um por um, os itens eram fotografados, catalogados, selados. Quando subiram para o escritório de Valdemar, o panorama já englobava ligações e movimentações que não podiam ser negadas com facilidade. Havia contas de pessoas que participavam de inaugurações, repasses para fornecedores que, curiosamente, davam notas fiscais por serviços que não existiam. A perícia contábil, que demorou dias para cruzar as informações, mostrou uma regularidade. Pagamentos fracionados, pequenas quantias pagas com frequência, estrutura conhecida de lavagem de favores. O padrão, por si só, não era invejável, mas, somado às testemunhas, ganhava a consistência necessária para que o promotor redigisse uma notícia de fato. A resposta política veio de imediato. Valdemar recebeu as primeiras intimações com a mesma expressão de quem acredita que poder é um manto que protege contra furtos de verdade. Havia articulação em suas redes. Assessores trabalhavam mensagens que tentavam desalojar o foco da investigação. Mas o que mais pesou foi a calma cirúrgica de quem àquela altura já via a lei aproximar-se. Mandados, perícias, testemunhas com termo de proteção. A opção que restava ao deputado era complexa: lutar no tribunal, arriscando exposição pública, ou negociar nos termos que o processo permitia. Ana Clara sabia disso e por isso manteve a compostura. Havia, porém, uma exigência de proporcionalidade que governava suas ações, nada de chantagem. O que ela e o promotor propuseram ao advogado de Valdemar foi uma saída prevista no ordenamento jurídico, proposta de colaboração premiada, quando as provas e a oferta de cooperação pudessem auxiliar a desmontar o esquema e indicar nomes e provas que confirmassem a organização. Era, do ponto de vista técnico, uma possibilidade legal e legítima. Para que a colaboração existisse, no entanto, era necessário que o ministro público comprovasse que podia oferecer benefícios previstos em lei em troca de informações verdadeiras e relevantes. A negociação passaria pelo crivo judicial. O primeiro encontro entre Ana Clara e Valdemar, em ambiente neutro, foi marcado por tensão cortante. Não houve portais públicos, mas um gabinete discreto, com vidros foscos que deixavam entrar a luz sem permitir que a cidade lesse as sombras dentro. O deputado veio acompanhado de um advogado que sorvia as palavras como quem conta moedas. Valdemar sorriu com a segurança de quem costumava usar a cena pública como escudo. "Não estou aqui para meras demonstrações", disse ele, controlado. "Se houver algo que se acuse, mas cuidado com a exposição. Meu nome não pode ser transformado em espetáculo." Ana Clara respondeu com a frieza de quem tinha o peso de muitas horas na garganta. "Não se trata de espetáculo", disse ela. "Trata-se de provas. E o que propõe é que, se houver colaboração honesta, alguns termos de redução legal podem ser discutidos perante o Ministério Público e homologados judicialmente. Mas para isso é preciso que a verdade venha a público nos autos, com nomes, datas e comprovantes. Não há atalhos." A expressão de Valdemar oscilou. Era um homem acostumado a negociar com base em audiência.
Ali, porém, ele se viu acossado por algo que não se explicava apenas com influência. Havia papéis, extratos bancários, nomes que o ligavam a repasses e, inclusive, testemunhas com termo de proteção. A opção de negar tudo era, naquele cenário, a mais arriscada, porque a perícia já cruzava indícios de contas salpicadas por transferências. E se eu negar? Ele perguntou, a voz mais baixa. A investigação seguirá, respondeu o promotor. E se os autos forem consistentes, caberá ao judiciário decidir. A colaboração pode atenuar penas, a negação pode prolongar o processo e implicar em denúncias formais. Valdemar permaneceu um tempo imerso em silêncio, como quem conta alternativas. Do outro lado da sala, Ana Clara observava com o mesmo olhar com que já encarara incontáveis depoimentos. Fria, mas humana. Ela sabia que a colaboração não apagava a responsabilidade. Era um caminho para desmontar a máquina que protegia gente como Vítor e Ramiro. E a escolha de Valdemar influenciaria drasticamente o destino da investigação. Quando o deputado finalmente falou, foi para propor algo que vinha recheado de cálculo. Se eu colaborar, peço que minha família não seja exposta desproporcionalmente, disse, e que a divulgação seja controlada. Não quero um linchamento público. Era um pedido compreensível. A negociação, quando passou pelos termos técnicos, incluiu cláusulas que só poderiam ser homologadas por juízo competente. Compromissos de entrega de provas, cronograma de prestações de informações, cláusula de não exposição imprudente e a estipulação de percentuais de redução de pena previstos em lei, desde que a colaboração fosse plena e útil. Havia, em todo o processo, a exigência de verificação e ratificação em juízo. Nos dias subsequentes, Valdemar deu 2 passos calculados. Renunciou a funções de representação pública para evitar mostrar-se na linha de frente e, em seguida, via seu advogado, apresentou uma proposta formal de colaboração. O promotor aceitou iniciar as tratativas, mas deixou claro que qualquer acordo teria de ser julgado e homologado por magistrado. Para o público, a renúncia parecia um tremor. Nos bastidores, era o início de um desmonte. Enquanto isso, as ações sobre Ramiro e Vítor avançaram. O sargento foi afastado da corporação após sindicância preliminar que expôs suas transferências irregulares. A Polícia Civil, com a corregedoria puxando o fio, recolheu elementos que indicavam que Vítor recebia repasses de comerciantes que buscavam tranquilidade nas operações de fiscalização. A nomenclatura era feia, mas as provas existiam, extratos, testemunhas e o próprio livro-caixa que agora se transformara em uma encadernação de culpa. Em uma audiência administrativa, o sargento viu-se sem argumentos. Em poucas semanas ele foi exonerado da função e, posteriormente, denunciado pelo Ministério Público por corrupção passiva. Ramiro, por sua vez, perdeu a proteção que o tornava invencível nas pequenas ruelas do comércio popular. A loja foi interditada temporariamente, até que as ameaças nos registros fossem esclarecidas. Clientes que antes fechavam os olhos começaram a procurar seus direitos. O movimento do comércio mostrou que o vento que sopra contra a impunidade pode ser lento, mas é capaz de virar mesas. Valdemar, entregue a seus termos, teve de abrir mão de muitas das suas prerrogativas. Em negociação que seria homologada em juízo, ele assumiu a responsabilidade por pagamentos irregulares e indicou outros nomes que participavam da engrenagem. Vereadores que apareciam em laranjas, assessores que lavavam a aparência administrativa de repasses e um operador financeiro conhecido como Marcelo, cuja função sempre é discreta e letal quando se trata de ocultar trilhas. A delação trouxe com ela caminhos que apontavam para nomes que até então pareciam intocáveis. A legalidade do processo foi mantida. Cada afirmação exigiu provas, e cada prova foi exigida por promotor e homologada por juiz. A queda foi uma sequência de decisões administrativas e judiciais. No lapso de meses, o Estado assistiu à demissão do sargento corrupto, ao fechamento temporário da loja, às prisões preventivas de operadores financeiros e à renúncia parcial de Valdemar, que sofreu consequências políticas. Não foram ações heróicas de vingança, foram medidas calculadas, embasadas e legais. O processo não foi rápido. Em muitos momentos, Ana Clara desejou que fosse menos doloroso para sua família. Larissa, por sua vez, vivia a ansiedade de ver a irmã presa na fotografia, mas também a esperança capaz de resistir a intrigas. A recuperação emocional também teve custo. Ana Clara perdeu noites,
viu sua rotina ser examinada por jornalistas, enfrentou comentários maldosos nas redes e ainda assim manteve a postura. Seus pares sabiam de seu sacrifício e alguns, como Ricardo, demonstraram admiração prática. Participaram das operações, acompanharam os mandados e seguraram a linha quando havia retaliações. Não houve heroísmo desmedido, houve trabalho. O processo chegou ao ponto culminante, quando, numa audiência reservada, Valdemar foi convocado a prestar esclarecimentos sobre a colaboração. A delação consistiu não só em depoimentos, mas na entrega de arquivos, e-mails e registros que tornaram visíveis a teia de transações. A promotoria apresentou com perícia a correlação entre os repasses e os atos praticados por agentes públicos que beneficiavam a eleitos e donos de estabelecimentos. O réu, pela primeira vez numa tribuna, ouviu a dimensão de seus atos perante a lei. O desenlace judicial foi, para Ana Clara, ao mesmo tempo alívio e lembrança. Alívio por ver que a máquina institucional podia ser reparada. Lembrança de que cada condenação trazia consequências humanas complexas. Valdemar optou por acordo homologado, que incluiu renúncia e cooperação efetiva para a responsabilização de outros nomes. Seu destino político foi selado: renúncia ao cargo, afastamento dos diretórios partidários e o início de um processo que poderia terminar em pena, dependendo do julgamento final. Para alguns, a medida soou suave. Para outros, era significativo ver um político de alcance ser responsabilizado. Nas ruas da 25 de março, a cena mudou como uma maré lenta. Os vendedores que antes aceitavam favores passaram a ter outro tipo de atenção. A própria prefeitura teve de revisar procedimentos, licitações e autorizações que permitiam que lojas funcionassem sob leniência. Não foi uma varredura mágica, foram mudanças graduais. A repressão seletiva foi substituída por normas mais severas e pela vigilância do Ministério Público e da sociedade civil. Pequenas conquistas, talvez, para quem entende que corrupção se combate com paciência técnica. Pessoalmente, Ana Clara guardou para si o peso de ter usado documentos sensíveis. O prontuário que ajudou a ligar o deputado às despesas foi recebido com procedimento judicial adequado. O advogado que o entregara estava amparado por um mandato e uma solicitação formal do promotor. Mesmo assim, a delegada sabia que cada passo tinha que ser explicado em juízo. Não havia atalhos éticos. Sua vitória não envolvia expor gratuidades. Era antes um esforço por tornar públicas as responsabilidades que por muito tempo estiveram ocultas. O impacto nas vidas dos personagens secundários foi desigual. Lucas, o vendedor, recebeu medidas de proteção e um acompanhamento jurídico que o ajudou a compor um testemunho consistente. Em troca, sua colaboração foi formalmente registrada no processo. Roberto, o escrivão que colaborara discretamente, teve sua conduta reconhecida com uma promoção interna que veio mais tarde como gratificação simbólica por coragem institucional. Jonas, o escrivão indiferente, permaneceu um símbolo da burocracia que não escolhe lados. Não foi promovido, nem perseguido. Apenas continuou suas tarefas, lembrando que nem todos na máquina pública se movem com a mesma convicção. Bruno, o noivo de Larissa, foi personagem menor, mas importante na vida pessoal de Ana Clara. Ao longo do processo, ele se manteve ao lado de Larissa de forma paciente, reservou para si a tarefa de proteger a família do assédio e preparar pequenos gestos que devolviam normalidade. Em um jantar simples, ele disse a Ana Clara com sinceridade que não havia pressa para a vida retomar sua rotina, apenas desejava que ela, a quem admirava, cuidasse de si. Essas palavras foram pequenas âncoras. Quando as prisões se confetizaram, não houve celebração pública pela delegacia. As algemas e as chefias foram substituídas por formalidades. Ramiro perdeu a loja, Vitor foi preso e expulso dos quadros, Marcelo, o operador, foi detido em um mandado de prisão preventivo fruto de indícios fortes. O Estado fez o que lhe competia, apresentou denúncias e iniciou a via judicial. Para muitos afetados, restou a sensação de que a engrenagem havia funcionado, com lentidão, mas com previsibilidade. As repercussões políticas tiveram reflexos. Listas de contratos suspeitos foram reabertas, vereadores citados em delações viram suas reputações examinadas, e nas eleições seguintes o tema ganhou vulto. Ana Clara, por sua vez, continuou seu trabalho dentro da corregedoria, agora mais cautelosa, mais ciente dos limites. Não buscava holofotes. Sabia que sua vitória era técnica e limitada, mas suficiente para recordá-la de que a dignidade pode ser reconstituída. Meses depois, a cerimônia do casamento de Larissa ocorreu numa igreja pequena, com poucos convidados e muitas lágrimas discretas. O vestido, finalmente reparado, foi usado com a simplicidade que Larissa sempre quis. Ana Clara, ao observar a irmã caminhar, sentiu o peso daquilo que havia acontecido dissolver-se em algo mais leve.
O triunfo não era só institucional, era pessoal. Ela se permitiu chorar sem culpa. Havia um buquê, lançado num gesto que mais parecia oferta do que exibição. Larissa e Bruno sorriram, e naquele instante, Ana Clara entendeu que a justiça tinha sido servida não como espetáculo, mas como recuperação. No fim do casamento, quando a festa farta de comida simples se dissolvia em conversas e abraços, Ana Clara saiu rapidamente para a rua. Precisou de 5 minutos sozinha. A luz era morna, o barulho distante. Ela encostou-se a uma parede. Por um momento deixou que todas as coisas que a haviam movido se acomodassem. Não teve a sensação de vitória triunfante. Teve antes a sensação de dever cumprido com custos. Lembrou-se do ventilador chiando na cela, do café frio, do rosto hesitante de Lucas, das mãos que entregaram o livro-caixa, do promotor que aceitou a negociação. Pensou também em quantas histórias semelhantes, naquele mercado e em outros, poderiam seguir depois de suas ações. Era nessa ideia que depositou esperança, nas pequenas mudanças que transformam hábitos. O processo judicial prosseguiu. Valdemar teve sua delação homologada e entregou nomes que permitiram novas investigações. Alguns políticos perderam mandato, outros foram absolvidos por falta de provas contundentes. A lei caminhou com suas próprias medidas, e o processo mostrou que responsabilizar exige paciência, perícia e legitimidade. Para Ana Clara, a lição mais dura foi que a justiça é um exercício coletivo. Sem aliados honestos na polícia, no Ministério Público, na perícia e na própria sociedade, o fio solto que inicia um caso poderia facilmente ser cortado. Nos meses que se seguiram, ela retomou seu trabalho como delegada-chefe. Havia novos protocolos para fiscalizar parcerias entre comércio e segurança, treinamentos para orientar agentes a identificar conflitos de interesse e uma cartilha para vítimas de violência institucional. A Corregedoria passou a divulgar relatórios com periodicidade maior, enfatizando a transparência. Essas medidas não eram espetaculares, mas eram utilitárias. Ana Clara sabia que a mudança se dava por acumulação. Certo dia, em escritório silencioso, Ricardo entrou e deixou sobre a mesa um pequeno envelope com um bilhete. Para quem puxou o fio. Era um gesto de reconhecimento simples. Ana Clara sorriu, abriu o envelope e encontrou uma foto. Larissa, o vestido correto, o buquê e, ao fundo, a loja vazia com um cartaz de desapropriação. Era síntese suficiente. A vida seguia, com arranhões e curativos. O público, ao fim da sequência de eventos, discutiu o que aprendera. Havia quem dissesse que a delegada fora indulgente ao aceitar acordos, outros acreditavam que, sem os acordos, a teia nunca teria desabado. Ana Clara não participou de debates públicos. Sua narrativa dizia apenas que a lei, quando bem aplicada, pode reconectar dignidades que o poder desuniu. Numa noite chuvosa, enquanto arrumava papéis, ela recebeu uma carta anônima. Não havia ameaça, apenas uma palavra: obrigada. Era de alguém que há muito vivera sobre um sistema de favores. Ana Clara guardou a carta num gaveteiro. Não quis mostrar a ninguém. Era um reconhecimento discreto, que para ela valia tanto quanto qualquer homenagem oficial. Seu corpo ainda lembrava a pressão das algemas quando ela fechava os dedos na alça da bolsa. A memória da humilhação permanecia, mas agora vinha rotulada como matéria de trabalho, algo que alimentava sua atenção e que transformava a empatia em política pública. O fato de ter sido a delegada-chefe presa num dia comum se tornara um episódio que, a seu modo, serviu para recordar que ninguém está acima da lei, inclusive aqueles que a administram. Algumas noites, ela sentava-se na cozinha da casa onde morava com Larissa por um tempo e as duas conversavam sobre banalidades que a vida parecia sempre oferecer. Qual prato novo seria feito, quem convidar para uma festa pequena. Essas conversas eram um bálsamo. O casamento não havia apagado a ferida, mas devolvera a sensação de que havia motivos reais para continuar lutando. Com o passar dos meses, o nome de Ana Clara deixou de ser manchete sensacionalista para ser notado em artigos técnicos sobre corregedoria e condutas. Alguns a procuraram para pedir consultoria, outros apenas enviaram palavras de apoio. Ela recebeu com cuidado. Não buscava fama. Procurava a efetividade de medidas que impedissem que uma humilhação repetida acontecesse a outros. Numa noite de outono, em uma audiência pública sobre reformas administrativas no comércio, Ana Clara teve a oportunidade de falar brevemente. Não fez espetáculo. Limitou-se a dizer que a dignidade é o fio que sustenta a vida em sociedade
e que sua proteção exige instituições sólidas e cidadãos atentos. Foi o bastante. Ao final daquele ciclo, quando deixou a delegacia para um fim de tarde e caminhou pela 25 de março, já com a habitual indiferença do comércio à mesma, notou pequenas diferenças. Uma placa nova em frente a uma loja lembrava os clientes de seus direitos. Um homem que antes sorria conivente, agora olhava com outra postura. Nada era definitivo, mas a impressão era de que algo havia mudado. Ela parou diante de uma vitrine e, por um instante, lembrou-se do fio solto no vestido. Sorriu, tocando com a ponta dos dedos o vidro frio, e, sem perceber, murmurou para si mesma: às vezes, um fio é tudo o que se precisa para começar. A história não era de redenção pessoal simples. Era a narrativa de uma mulher que pôs sua dor em serviço da lei, que transformou humilhação em método e que, com paciência e técnica, devolveu parte de uma dignidade roubada. Nas pequenas vitórias, a vida continuou. Havia ainda muitos casos a serem abertos, muitas vidas a proteger. Mas naquele fim de tarde, o mundo parecia um pouco menos disposto a aceitar o que antes passava como normal. Se esta história mexeu com você, deixe um comentário dizendo o que faria no lugar dela. Compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre justiça, respeito e a responsabilidade de todos na construção de um ambiente público íntegro.